Olá a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal no YouTube. Esse é o primeiro vídeo que eu posto e eu estou muito feliz de inaugurar mais esse meio de comunicação com vocês. Por aqui eu vou tratar de assuntos relacionados com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se você se interessa por esse assunto, quer estudar um pouco mais, conhecer mais sobre esse assunto, se você tem uma empresa e está em dúvida como fazer a adequação da sua empresa à nova lei, se você é um consumidor que teve algum problema com vazamento de dados, me segue por aqui que toda semana a gente vai ter dicas primordiais para você conhecer melhor esse assunto que é tão relevante e tão atual. A aula de hoje, porque hoje nós teremos uma verdadeira aula, é sobre um tema, é referência a uma palestra que até então apenas os meus alunos tiveram acesso. Um conteúdo que foi exclusivo para os meus alunos, que eu já palestrei em alguns momentos para eles. Agora eu trouxe e resolvi compartilhar com todos vocês, porque eu acho que é muito interessante, que é muito relevante. Aí você me conta aqui nos comentários se você gosta desse assunto, o que você achou, tá? Eu quero interação nesse vídeo, hein? Quero fazer uma provocação a você. Eu vou contar uma cena e você vai me dizer se essa cena lhe é familiar. Depois de um dia cansativo de trabalho, você trabalhou o dia inteiro, chega em casa cansado, e aí você deita lá no seu sofá, senta no seu sofá, ou após um banho, deita na sua cama, com o que na mão? O seu celular. Você tá lá com o seu smartphone. E aí quando você percebe, você passou horas ali rolando o feed do Instagram, assistindo vídeo de gatinhos aqui no YouTube, stalkeando aquele colega lá do ensino médio no Facebook, que você sequer mandou uma solicitação de amizade, né? Horas e horas a fio. Nesses momentos, você acredita realmente que você estava sozinho. Estou exercendo plenamente o meu direito de estar só. Afinal de contas, a intimidade é um direito assegurado constitucionalmente. Está lá no artigo 5º, inciso 10 da Constituição. Aliás, recentemente, o Congresso Nacional, através de uma emenda constitucional, inseriu a privacidade no rol dos direitos fundamentais. Então, aquilo que já era reconhecido como decorrência do direito à intimidade, agora é explícito. A privacidade é um direito constitucional autônomo, tem existência separada do direito à intimidade. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Vamos voltar aqui na cena de você no final do seu dia mexendo no seu smartphone. Então, nesses momentos, você crê que está sozinho, ninguém está sabendo, ninguém está vendo o que você está fazendo, né? Será? A gente sabe, hoje em dia todo mundo tem conhecimento de que o que a gente faz online não é secreto, não tá no âmago da nossa intimidade. Se eu pedir para ver o seu histórico de navegação, para ver lá o seu histórico na sua aba do Google Chrome, do Mozilla, Firefox, do Internet Explorer, qual seja o navegador que você use. Você vai se sentir confortável com isso? 100% confortável? A partir dali eu posso tirar muitas informações relevantes sobre a sua vida, não é? E se eu pedir para ver quais perfis você visita no Instagram e no Facebook? Você vai querer que eu veja que você anda stalkeando seu ex? Acho que não, né? Se eu pedir para ver o que você anda assistindo aqui no YouTube, espero que no seu histórico tenha esse vídeo e que você o compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Agora, talvez você não queira que eu saiba que você está assistindo aí aula de fit dance e está se preparando para arrasar no carnaval. Ou que você está assistindo vídeos de culinária para fazer aquele almoço de domingo sem dar os créditos para o canal de culinária do YouTube.
Bom, já deu para perceber que aquilo que a gente faz online diz muito sobre a gente, né? Tem muita informação pessoal ali que talvez a gente não queira que os outros saibam. E aí entra a grande questão. Será que o direito à intimidade, o direito à privacidade é respeitado no ambiente virtual? Porque você pode se negar a me mostrar o seu histórico de navegação. Ok. Não, Kelvin, você não vai ter acesso ao meu histórico de navegação porque eu não quero que você veja. Agora, será que os algoritmos do Instagram, do YouTube, do Facebook, você consegue se livrar deles? Não mostrar os seus dados para eles? Acho que não, né? Quantas vezes você já fez uma pesquisa na internet sobre um determinado produto e começou a pipocar publicidade para você daquele produto? Então, assim, a intimidade, a privacidade são direitos relevantes demais. E no nosso dia a dia, a gente exerce esses direitos diversas vezes ao longo de um dia, não é verdade? E usar o toalete, tomar banho, trocar de roupa, são os exemplos mais óbvios. Mas aqui eu trouxe alguns exemplos que são exemplos do ambiente virtual. E aí você já, a essa altura, já percebeu que existe sim algo aí que está tomando conta disso tudo, que está tendo acesso a tudo. Um grande irmão, um Big Brother, essa expressão com certeza é conhecida de todo mundo, né? Estamos em época aí de Big Brother Brasil. Alguém conhece essa obra aqui? 1984, do George Orwell. Esse livro é um livro muito interessante. Esse livro foi escrito em 1948 e nele, ele foi publicado em 1948, e nele o autor imaginava como seria o mundo em 1984. Esse é um romance distópico, então ele imagina aqui um mundo não muito bacana, entende? No ponto de vista dele, o que ele criou, no universo que ele criou aqui, em 1984, a gente viveria numa certa ditadura, na qual teríamos um grande irmão, um líder que controlaria a vida de todo mundo. De todo mundo. E aí esse grande irmão invadiria até mesmo as casas. Através de uma espécie de uma televisão, ele enxergaria dentro das casas das pessoas e controlaria o que essas pessoas fazem no seu âmbito privado. Tem o horário do exercício físico, que todo mundo tem que fazer e ele está vigiando. Então ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele controla como as pessoas se relacionam, com quem elas se relacionam, qual classe, qual casta pode casar com qual casta. E isso não se dá de acordo com o sentimento das pessoas, não. Por que eu tô contando essa história? Primeiro, para você saber que o Big Brother, o reality show, foi inspirado nesse livro. A ideia, o nome, o Grande Irmão, foi inspirado nessa obra. Inclusive, se vocês gostarem de indicações de livros e filmes, me fala que a gente pode pensar em criar um quadro aqui no canal, onde eu vou trazer indicações aí de livros e filmes que se relacionam com esse tema. Tenho vários para indicar. Então, em primeiro lugar, a ideia é lembrar que esse livro, que também tem um filme, inspirou o reality show Big Brother, né? Aqui conhecido como BBB, Big Brother Brasil. Em segundo lugar, para mostrar que nesse universo aqui não existia direito à intimidade e direito à privacidade, nem no interior das casas das pessoas. A gente acha isso surreal, né? A gente não consegue imaginar um mundo assim, sem direito à privacidade. Eu não quero que ninguém saiba o que eu faço dentro da minha casa. Mas e na internet? E no mundo virtual? E no mundo onde hoje em dia a gente já está falando em metaverso? Como fica isso?
Você já sabe que o que você faz online não é segredo. Você pode esconder de mim, você pode usar a aba anônima do seu navegador, você pode apagar o seu histórico, mas você não consegue se esconder dos algoritmos. E para quê? Qual a importância disso? É só para me mandar publicidade? Então, se é só para me mandar publicidade, não tem problema, né? Eu só olho lá, não compro e pronto, acabou. Eu pensei assim por muito tempo, gente. Eu confesso para vocês que por muito tempo eu achava bobagem essa preocupação com o que você faz online, com acesso aos meus dados, com... bobeira. Na época do meu mestrado, eu tinha 2 colegas que estudavam muito essa parte. Eles eram muito interessados nessa coisa dos dados pessoais no ambiente virtual mesmo, né? A preocupação deles era justamente essa. Eles falavam, gente, o Google sabe tudo sobre você, ele sabe mais sobre você do que você mesmo. E eu falava assim, quem sou eu na fila do pão? Você acha que o Google vai se preocupar com o que eu faço, sendo que existem presidentes de países importantíssimos, existem governantes, né, dos mais diversos tipos, existem os famosos para eles se preocuparem, eles vão se preocupar comigo? Não, bobagem, tô nem aí, deixa o Google saber, deixa o Google Maps mapear o meu trajeto o tempo todo e não tem problema nenhum. Pois é, eu pensei dessa forma até tomar conhecimento que o que as pessoas acessavam, o que as pessoas consumiam no Facebook serviu para, de certa forma, conduzir a eleição da democracia mais importante que a gente tem, que são os Estados Unidos da América. Você já ouviu falar do escândalo de 2018 que envolveu o Facebook? 2018? Não, 2018 foram as eleições, 2016. Lá em 2016, quando começou a corrida presidencial norte-americana, né, que culminou aí na eleição do Donald Trump, o Facebook permitiu, de certa forma, por omissão, por não possuir uma política de proteção de dados pessoais, que os dados dos usuários fossem coletados por uma empresa, a Cambridge Analytica, que pegou esses dados, identificou os eleitores indecisos e começou a direcionar publicidade, direcionar posts, direcionar conteúdos para essas pessoas, de forma a convencê-las a votar no candidato que tinha contratado essa empresa, que no caso era o Donald Trump. Então, a campanha feita por essa empresa, a partir de dados pessoais, decidiu a eleição. Por quê? A gente tinha uma corrida presidencial ali muito equânime, né? Muito pau a pau, vamos dizer assim. E essa campanha direcionada para os indecisos resolveu a questão. E aí, quando o escândalo vazou, né, quando ficou-se sabendo disso, o Facebook se lascou. Ficou envolvido nesse escândalo aí, perdeu valor, suas ações foram desvalorizadas, teve que pagar uma pesada multa, mas até hoje as pessoas não sabem, as pessoas que tiveram seus dados vazados não conseguem ter acesso a eles. Porque o Facebook não possuía uma política de privacidade adequada. Muito doido, né? É uma coisa assim que a gente não imagina no nosso dia a dia. Até então eu não imaginava. E olha que isso aconteceu lá na época do meu mestrado, hein? Eu fiz mestrado de 2016 a 2018. Então, nessa época, quando a gente tinha essas discussões lá nas nossas aulas, eu achava que era tudo uma grande bobagem. Fala eu. Pois é.
E aí você fica sabendo que, de certa forma, um direito importantíssimo, que é um direito do qual decorre o princípio democrático, que é o de escolher livremente o seu candidato, pode estar sendo, de certa forma, conduzido por uma empresa privada que foi contratada por um dos candidatos. Então, é difícil a gente falar na internet que existe, que a nossa atuação é completamente completamente sem qualquer tipo de influência, né? A gente é influenciado o tempo todo, e como esse caso nos mostra, em situações importantíssimas, como uma eleição presidencial. E aí, de lá para cá, começou um movimento mundial buscando proteger os dados pessoais. Né? Um escândalo que envolve a maior potência econômica, um país que é considerado exemplo de democracia, teve eleições nem tão democráticas assim. E aí? Bom, aí começam-se a adotar políticas de proteção de dados. Propósito, gente, os dados pessoais, esses, qual clique eu dei aqui, qual página eu acessei, quanto tempo eu fiquei numa publicação, se eu estou indeciso ou não, o que eu curti, o que eu deixei de curtir, quem eu sigo, quem eu não sigo. Esses dados, junto com outros dados, formam informações relevantíssimas, assim como no caso da eleição dos Estados Unidos. Não é à toa que os dados pessoais vêm sendo conhecidos como o novo petróleo, de tão importante que são. Por quê? Para as empresas é fantástico. A partir do momento que eu sei o que o meu cliente quer, eu direciono publicidades para ele e vendo que eu sou muito mais efetiva na minha venda de produto. Tráfego pago. Tráfego pago lida com o quê? Como que o Instagram me direciona uma página específica para eu seguir quando eu começo a seguir uma página de um nicho semelhante ou daquele mesmo nicho? Dados. Mas a gente vai ver que não se proibiu o tratamento de dados, tá, gente? Não é que hoje não se possa, não é que quando eu recebo uma publicidade direcionada, o Instagram tá infringindo a proteção de dados, não, tá? Como eles são o novo petróleo, possuem muito interesse econômico envolvido, obviamente a gente não vai, a política mundial não vai proibir completamente o tratamento, afinal de contas, muito da economia hoje gira em torno disso. Mas hoje existem regras. E tudo começou lá na União Europeia, quando ela fez o seu Regulamento Geral de Proteção de Dados, GDPR. E aí a gente começa aqui a lidar com a sopa de letrinhas. Lá foi o GDPR, Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais. A União Europeia preocupou-se em estabelecer regras para coleta, armazenamento, tratamento e descarte de dados pessoais. Aos poucos a gente vai conhecendo cada uma dessas definições, mas esse é assunto para um outro vídeo, tá? Então ela fez toda uma normativa determinando como vai ser feito esse tratamento, não é de qualquer forma. Eu não posso sair coletando dados das pessoas de qualquer maneira, sem essas pessoas saberem. As pessoas precisam saber quem está coletando, para que está coletando, como está armazenando, por quanto tempo, qual a forma de descarte. Eu tenho o direito de saber onde os meus dados estão guardados, porque se um dia eu quiser acessá-los, a empresa vai ter que me falar, para não acontecer igual lá no Facebook.
que as pessoas até hoje não sabem onde foram parar seus dados. Naquela época, tá, gente? De lá para cá, obviamente, o Facebook teve que se adequar. Todas essas obrigações que se tornaram impositivas para as empresas, para todo mundo que lida com dados pessoais, essas obrigações começaram lá na União Europeia, então, no âmbito do GDPR. E aí o Brasil, lá em 2018, publicou a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Ela foi publicada em 2018, mas entrou em vigor só em 2020. E, inclusive, ainda tem alguns aspectos dela que tiveram a sua vigência postergada, então ainda não estão valendo. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, é a norma que pretende proteger os dados pessoais no âmbito do nosso país. Ela se inspira profundamente na norma europeia, então ela repete muito do que tem ali no GDPR e tem aplicação no nosso país. Então, desde 2020, começou-se a ter a obrigação das empresas se adequarem. De que forma? Como essas empresas vão se adequar? E aí entra aquilo que eu acabei de falar. Como coleta, para que coleta, como armazena, por quanto tempo armazena, como descarta, onde estão guardados. Para que eu vou coletar dados pessoais? Qual a finalidade disso? Para que eu vou usar esses dados? Ah, é para conduzir publicidade? Ah, é para enviar e-mails com publicidade, ofertando produtos? Não, é para fazer uma pesquisa e identificar o padrão médio ali dos meus clientes. A pessoa que está fornecendo os dados pessoais, ela tem que saber disso. Ela tem direito a saber para que os seus dados estão sendo coletados. E aí, as empresas precisam se adequar. Desde 2020, vem se tendo esse movimento de adequação das empresas. A LGPD se aplica a todas as empresas, ou seja, pessoas jurídicas, mas também as pessoas físicas que tratam dados pessoais. Então, se você é um profissional liberal, psicólogo, advogado, contador, dentista, médico, você coleta dados pessoais no seu consultório e vale lembrar que dados pessoais não são apenas aqueles online, não são apenas o seu histórico de navegação, não. Quando a pessoa vai ao médico e dá lá na recepção nome, endereço, CPF, telefone, profissão, estado civil, um monte de coisa que eles perguntam que não tem menor necessidade. Você está fornecendo seus dados pessoais. Para quê? Ah, para fazer um cadastro. Tá, mas precisa de todos esses? É só para me identificar? Vão me mandar alguma coisa, uma correspondência, uma carta? Esses meus dados estão protegidos? Será que esses meus dados vão vazar? E aí eu vou começar a receber ligação de um DDD desconhecido me oferecendo produto, sendo que eu nunca forneci meus dados para aquela empresa? Aliás, esse é um caso típico de vazamento de dados, né? Quando a gente recebe ligação das operadoras de telefone aí, oferecendo plano, falando, ah, você tem um plano com a operadora X, eu vou cobrir a proposta da operadora X, mas você pergunta, peraí, mas como que ele sabe do meu plano de telefone com a outra operadora? Eu não forneci essa informação para nenhuma empresa. É só a minha operadora que tem. Gente, isso tudo dá pano para manga. E aí a gente tem duas situações. De um lado, a gente tem as empresas que precisam se adequar, sim. Inclusive, o Procon já começou a multar, hein? Empresas por vazamento de dados. E de outro lado, nós temos particulares, nós, pessoas físicas, tem os seus dados vazados, tem os seus dados coletados e quer saber para quê.
Então, olha só, é inteligente que a empresa se adeque para evitar problemas. Agora, se você, enquanto pessoa, teve um dado vazado, saiba que você tem um direito de buscar ressarcimento, tem um direito de buscar informação, de exigir que aquela empresa te informe onde o seu dado está, o que ela fez com ele. Então, a gente tem aqui, ó, de um lado, uma obrigação para a empresa, do outro lado, um direito para o particular. Considero inteligente que as empresas busquem adequação, que as empresas busquem coletar cada vez menos dados, apenas o estritamente essencial. Que as empresas façam políticas de privacidade efetivas. Não dá para pegar qualquer modelinho na internet e usar aquilo como política de privacidade da sua empresa. Aliás, política de privacidade não é sinônimo de adequação à LGPD. Não basta que eu faça uma política de privacidade. Sabe quando você entra num site, clica lá numa caixinha falando que você aceita os termos e condições de uso? Aquilo ali, se você empresa, botou aquela caixinha lá no seu site, fez um termo de consentimento, de coleta de dados, lá na sua escola, na sua autoescola, no seu consultório, você pediu para o seu cliente assinar lá um termo de consentimento de coleta de dados. Saiba que somente isso não configura adequação à LGPD. Suas obrigações são muito maiores. Muito maiores. A política de adequação segue diversos passos. Então, o termo de consentimento, a política de privacidade é só um deles. E se essa política de privacidade for genérica, for um modelão lá da internet, não vai valer não, tá? Não vai valer. Tem que ser específica. Tem que ser específica. Então, aqui vai minha primeira dica. Empresas, adequem-se. Busquem adequar-se à LGPD. Busquem profissionais qualificados com conhecimento sobre o tema e façam a adequação para evitar problemas, para evitar multas. A lei traz as multas que a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, pode aplicar. E são multas pesadas, bem pesadas. As multas não estão valendo ainda. Essa é a parte da LGPD que teve a sua vigência postergada. Tá, mas o PROCON já está agindo. E eu vou trazer um vídeo contando aí essas autuações do PROCON. O PROCON já está agindo, então você precisa se adequar. Meu segundo recado é para você particular, para todos nós, que temos nossos dados coletados todos os dias. Pessoal, não dá mais em 2022 para sair aceitando todo e qualquer termo de consentimento sem ler as letrinhas pequenas. Não dá mais para não observar o que você está entregando ali, o que você está permitindo que seja tratado. Lembrem-se da história que eu contei, que eu achava que não tinha relevância nenhuma. Você quer que, a exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos, seus dados sejam utilizados para tolir a sua liberdade de escolha? Vão te direcionar tanto que nem liberdade de escolha você vai ter mais. Então, leia atentamente. E se você perceber que de alguma forma aquilo ali não está adequado, procure orientação, porque você tem direitos. Vou trazer rapidinho aqui 2 exemplos, tá? De 2 amigas minhas. Me contaram lá no Instagram. A propósito, se você não me segue, vai lá me seguir no Instagram, @KelviaFaria, porque
porque lá também a gente vai ter conteúdo sobre a LGPD. Me segue por lá. Uma amiga minha teve o nome negativado por uma dívida como revendedora de uma empresa de cosméticos. Só que ela nunca revendeu cosméticos. Nem para essa empresa, nem para nenhuma outra. E aí? Como tiveram acesso aos dados dela, usaram os dados dela como se ela fosse revendedora da empresa? Ela tem todo o direito de ir atrás. Procurar saber como foi possível, e aí ela vai atrás da empresa, tá? Dessa empresa que negativou o nome dela. Como fizeram um registro no meu nome? Quais dados foram fornecidos? Tá, eles tinham todos os meus dados, vazou, não foi culpa de vocês. Mas vocês tomaram alguma medida para verificar que realmente era eu? Outra obrigação da empresa. Faz tudo pelo telefone. Como confirma que a pessoa é realmente a pessoa? Ou então só eu ligar e falar todos os dados, tá de boa? Obrigação para a empresa. Segundo caso, uma outra amiga minha, ela descobriu que estavam registrando chips pré-pagos no CPF dela e usando esses chips para dar golpe. E aí a pessoa que cai no golpe vai pedir lá para a operadora, no nome de quem está registrado aquele chip, vai achar o nome da minha amiga. Problemão. Como a operadora permitiu que fossem registrados tais chips no nome dela? Foi só dar o CPF? Precisa ou não precisa de uma política mais efetiva de proteção de dados, uma política mais efetiva para verificar se aquela pessoa realmente é aquela pessoa? Então, perceba que são muitas obrigações para as empresas, para quem trata dados, sendo empresa, sendo pessoa física. São muitos direitos que os particulares têm, mas que não são tão simples de serem buscados. Muitas das vezes vai demandar aí um recurso ao judiciário, porque infelizmente as empresas não estão se adequando. Então, o meu recado fica para as duas partes. Você que tem seus dados coletados, tratados, e que teve algum problema, como o das minhas amigas, saiba que você tem direitos. E você, empresária, dono de um empreendimento, que coleta, que trata dados pessoais, saiba que você tem obrigações, especialmente a obrigação de se adequar à LGPD. Olha só, por fim, eu quero deixar aqui uma mensagem para vocês pensarem. Quando você acessa um conteúdo gratuito na internet, eu vou baixar aqui um e-book e pediram tão somente para eu botar o meu e-mail. Eu vou fazer um curso gratuito, eu vou assistir qualquer coisa, né? Vou assistir esse vídeo aqui. Fique sempre atento àquela máxima. Se você não está pagando por um produto, o produto é você. É você o produto. São os seus dados pessoais. Lembra o novo petróleo? São esses dados que são o produto de interesse. Isso nem sempre vai ser um problema. Você pode ter chegado nesse vídeo aqui porque você estava pesquisando algo sobre a LGPD na internet. Ótimo, excelente, você encontrou um conteúdo muito bacana sobre o tema. E espero que você espalhe esse conteúdo por aí, compartilha, comenta aqui, manda no grupo da família no WhatsApp, manda para os amigos, chama todo mundo para vir aprender sobre a LGPD. Então, nem sempre é um problema, né, o tratamento de dados, mas muitas vezes pode ser.
E quando se torna um problema, saiba que existe solução. Existe solução para você particular e existe solução para você empresa para evitar esse tipo de problema, esse tipo de dificuldade que vai vir para você desnecessariamente. Porque se você toma a atitude preventiva de se adequar, você evita o problema posterior. Você evita que ocorra vazamento de dados pessoais na sua empresa. E aí, quando você evita o problema lá na frente, você economiza. Então, talvez um gasto que você tenha no momento inicial para se adequar, vai ser uma economia que você vai ter lá na frente. Você vai deixar de pagar uma multa, você vai deixar de armazenar dados desnecessários, vai economizar espaço nas suas nuvens. Tá certo? Me conta aqui, vai lá no meu Instagram, no meu direct, me manda uma DM se você é uma empresa, se você tem uma empresa que coleta dados. Eu quero saber quais dados você coleta, para qual finalidade, e eu quero saber se você já está se adequando à LGPD. Quais são as suas dúvidas sobre a adequação de empresas à LGPD, tá certo? Porque eu quero produzir conteúdos voltados para te ajudar. Eu tenho a solução para esse problema, me conta lá. E se você é uma pessoa que teve seus dados vazados, me conta aqui embaixo nos comentários, que eu quero saber o número de pessoas, se foram muitas pessoas que passaram por essa situação. Eu te espero na semana que vem, nós teremos um novo vídeo falando um pouco mais, aprofundando um pouco mais nesse tema da LGPD. Curte, comenta, compartilha, chama todo mundo para vir para cá, se inscreve no canal. Esse é o primeiro vídeo, eu preciso ter pelo menos 50 seguidores para eu poder fazer lives por aqui. E aí a minha ideia é começar a fazer lives para que vocês possam interagir comigo, mandar suas perguntas aqui, eu respondo ao vivo. Mas para isso eu preciso ter 50 seguidores. Obviamente, como eu comecei agora, não tenho nenhum ainda. Então peço, por favor, né? Peço aí a vocês, caso tenha ajudado de alguma forma esse conteúdo, que se inscrevam e me acompanhem para saber mais sobre o tema, tá certo? Até a semana que vem a gente se encontra aqui de novo, temos um encontro marcado às segundas-feiras, né? Em toda segunda-feira eu tô por aqui, tá certo?